Olá gente, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre a carta de Paulo aos Romanos, hoje nós vamos falar sobre o justo juízo de Deus. Assim como o Walter já falou na semana passada, a carta aos Romanos vai falar muito sobre pecado. E só para dar uma introdução, nós temos hoje as pessoas que vão dizer que pecado é só aquelas coisas muito graves, tipo assassinatos, roubos e coisas piores, ou aquelas pessoas que vão colocar que quase tudo é pecado e traçar uma linha de modo legalista dizendo que de um lado é errado e do outro lado é certo, né? De um lado é pecado, do outro lado não é pecado. E aqui Paulo ele vai dizer um pouco mais sobre a universalidade desse pecado, né? De um modo simples, Paulo vai falar que todos são pecadores e que tudo que não é feito para a glória de Deus é pecado. Dando sequência ao que o Walter falou sobre a universalidade do pecado, logo no primeiro verso do capítulo 2, Paulo começa dizendo: portanto, você que julga os outros é indesculpável. E aqui Paulo vai mostrar que todos estão errados, todos estão dentro do pecado. Por quê? Porque aqueles que julgam os outros também cometem os mesmos pecados. E se eles cometem esses pecados, eles são culpados. E por isso, todos são dignos do juízo de Deus. Assim como nós estudamos antes sobre os profetas menores e tudo mais, nós podemos ver que no Antigo Testamento, Deus sempre ia e prometia o julgamento àqueles que não o seguiam, né? Aos povos que não seguiam a Deus. E isso se estende até hoje. E esse julgamento de Deus, ele é realmente justo. Não é um julgamento com falhas ou com qualquer outros pressupostos. Deus não julga de modo diferente judeus e não judeus. Deus não julga diferente bonitos e feios. O julgamento de Deus, ele é universal, é um julgamento justo para todos. E nós podemos ver no capítulo 2, no verso 6, que vai falar assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Nos versículos 7 e 10, Paulo vai falar daqueles que agem direito, né? Daqueles que têm o procedimento conforme a vontade de Deus. E ele vai dizer que Deus vai dar vida eterna, glória, honra e paz para aqueles que persistirem no bem. Já nos versos 8 e 9, Paulo vai falar sobre o que acontecerá com aqueles que não buscam o bem. Para esses que não seguem as vontades de Deus, né, que não seguem a justiça de Deus, para esses vão ser dadas ira, tribulação e angústia. Ou seja, no justo julgamento de Deus, aqueles que praticam o bem vão ter coisas boas e aqueles que praticam o mal não vão ter coisas boas. E como eu já disse, esse julgamento de Deus é um julgamento imparcial. Deus vai julgar judeus e não judeus com a mesma medida. Então, embora Deus tenha escolhido o povo judeu como seu povo, esse povo não tem nenhuma vantagem no quesito da salvação. As pessoas serão salvas de acordo com o julgamento de Deus, não pela sua descendência. O que nos leva à grande pergunta, né? Se Deus escolheu o povo judeu como seu povo, quais são as vantagens desse povo? E o que Paulo vai dizer sobre o povo judeu é que Deus deu a lei para o povo judeu, então os judeus tiveram um início melhor, né? Eles largaram na frente, eles tinham mais chances de serem salvos, porém eles negligenciaram a lei de Deus, o que tornou eles tão sujo, tão pecador quanto todos os outros povos. Os judeus pegaram tudo aquilo que Deus falou, todos os mandamentos e leis, e transformaram em um simples sistema. Então, de novo, de um modo legalista, eles queriam alcançar a salvação só pelo simples cumprimento daquilo que Deus tinha falado. Mas um cumprimento não com o coração, um cumprimento apenas físico, né? De novo, como se tivesse traçado uma linha e dizendo: aqui pode, aqui não pode. Nós vemos aqui que houve uma perversão daquilo que Deus falou. Porque assim como Deus fala em Oséias, ele busca misericórdia. E que a gente pode ver que aquele povo vivia de modo incoerente, já que eles tinham a lei e não viviam a lei. Ou seja, eles falavam da lei. Nós podemos ver que essa é até um embate que Jesus tem muitas vezes com os fariseus, que eles tinham a lei escrita, eles guardavam a lei escrita, eles faziam os outros cumprirem essa lei escrita, mas essa lei não estava efetivamente no coração deles. Eles cumpriam essa lei simplesmente por práticas, não em busca do verdadeiro Deus, não em busca da verdade, né? Eles não cumpriam essa lei com amor. E então por isso a gente vê que hoje já não existe mais uma vantagem em ser judeu. Existiu porque eles aprenderam antes de Deus, Deus se revelou primeiro a eles, mas hoje Deus se revela a todos. E na sequência, já no capítulo 3, dos versos 9 a 20, Paulo vai meio que concluir tudo isso que ele falou nos 3 capítulos anteriores. E ele vai expor a maldade humana de um modo
bem enfático, de um modo extremamente duro. Então aqui eu queria elencar com vocês algumas das coisas que ele vai falar que é o ser humano, né? Alguns dos pontos que ele vai mostrar a maldade do ser humano. Ele vai dizer que não existe nenhum justo no mundo, que ninguém no mundo busca a Deus, que todos se desviaram dos caminhos de Deus e são inúteis, e por causa disso ninguém faz o bem. Ele vai falar que todos são enganadores, todos são mentirosos, e todos são amaldiçoadores e amargurados, que os passos do ser humano o levam à ruína. E ele conclui dizendo que, aos olhos humanos, é inútil buscar a Deus. Então aqui nós temos acusações gravíssimas sobre a humanidade. E Paulo vai falar que isso é universal. Ele não vai falar que os gentios são assim, mas os judeus não. Não, aqui ele está falando que todos os seres humanos são desse jeito. Que para todos os seres humanos é inútil buscar a Deus. E aqui eu quero até entrar um pouquinho no que o Vinícius vai falar na semana que vem, e eu queria ler somente o verso 23, que eu acho que é uma conclusão muito boa desses pontos que Paulo colocou. E no verso 23 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos, a humanidade toda, pecou e é indigna de chegar perto de Deus. Então, gente, concluindo esse capítulo, nós podemos dizer que é justo Deus condenar a humanidade. Como nós vimos, a humanidade toda pecou contra Deus. Judeus e gentios não só se afastaram, como foram contrários a Deus. Esse é o ponto dessa lição. Nós temos que entender que é justo o julgamento de Deus. É justo que Deus condene. Embora Deus ame, e aí o Vinícius vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, ele vai falar sobre os caminhos da justificação, é justo que mesmo assim Deus condene os humanos. Eu queria instigar vocês a lerem um pouquinho mais, né? Essa carta aos Romanos é uma carta muito cheia, em muitos momentos muito pesada. Eu queria que vocês lessem e entendessem essa carta, né? Porque eu acho que ela é de vital importância para a vida cristã. E eu espero que esse ponto do pecado tenha ficado bem claro. É lógico, aqui não é de modo exaustivo, e até por isso, quaisquer dúvidas, mandem mensagem, coloque aqui embaixo que a gente vai responder. E essa foi a aula de hoje, gente. Muito obrigado.